Oi, pessoal. Boa tarde. Esperando nossas convidadas. Não, nossa convidada, Renata Vilela, Mônica, Olivia. Hoje a gente vai falar sobre bird nesting. É um conceito novo. Nem todo mundo deve estar sabendo ainda sobre ele. A gente estudou para falar e eu acho que vai ser bem legal. Oi, Thaís. Enquanto isso, a gente fica com essa música linda do Gilberto Gil, que tem todo um significado para ela estar aqui hoje. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem, faz um joinha. Boa tarde, Mireza. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a música? Estão me ouvindo? Olá, Diana, boa tarde. Gente, vocês estão me ouvindo? Alguém me sinaliza, por favor, porque eu não tô sabendo. Ah, obrigada, Thaís. Então tá bom. Que eu tô com fone e não dá pra saber. Ó, Renata entrou. Vou te chamar, Renata. Olivia. Chamar a Olivia também. Pronto. Oi. Oi, oi, Olivia. Olá, oi, Patrícia. Oi, Olivia. Oi, Renata. Comecei aqui colocando a música escolhida de hoje, Drão, do Gilberto Gil. Para quem não sabe a história dessa música, gente, dessa canção, enquanto a gente espera a Mônica chegar, eu vou falar aqui sobre ela. Eu até escrevi porque eu achei tão linda. Ele fez essa música durante o processo dele de divórcio com a Sandra, que ele chamava carinhosamente de Sandrão, e por isso que virou Drão, né? E eu acho que de uma forma muito especial, né? E com muito afeto, carinho e respeito, ele fez essa belíssima canção falando sobre a separação deles, né? Que, ó, até a música acabou. Que o amor, né, podia continuar. Então, eu acho que antes de tudo é uma homenagem. Ele homenageou a mãe dos 3 filhos dele, né? Mesmo naquele momento difícil e de separação. Então, eu acho que ele coloca a música numa perspectiva solar e otimista do divórcio, né? Então, enfim, música linda, que a gente começa com ela falando sobre esse tema. Bird nesting, a Renata tá aqui. Olivia, você tá sem áudio agora. Meu telefone acabou de cair. Voltou. Enquanto isso, a gente está esperando a Mônica. Acho que a Mônica ainda não chegou, não, né? Eu não vi. E o que eu acho Não lindo chegou. da letra da música, né, é que ele fala, como é que é? Nasce, morre trigo, vive, morre grão, vive pão, agora não lembro, mas fala desses ciclos, né, da transmutação da vida, né, dos ciclos da vida, das ações. E eu acho isso lindo, porque, né, tem essa Ele fala percepção. grão, o amor da gente é como um grão. Nasce, morre trigo, vive, morre pão. E é exatamente isso, né? E que o amor vai se renovando, né? Se transforma. Formando, era isso que eu ia falar. Vai pegar um elástico para fazer uma rebimboca aqui, que senão vai cair de novo. Peraí. A Tá bom? rebimboca da parafuseta. Oi, gente. Boa tarde. Diga, Renata.
Renata, eu acho que talvez você possa, eu acho que ninguém melhor para se apresentar do que você mesma, né? Como a Mônica já te conhece, você não precisa. Ah, a Mônica chegou, se apresentá-la, deixar a Mônica entrar, mas eu acho, Renata, que você pode se apresentar para todo mundo. Quem é? Quem é você na fila do pão, Renata? Oi, Obrigada, Mônica. primeiramente. Oi, Mônica, tudo bem? Olá, Renata, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Olivia. Oi, Pati. Mônica, só para eu te atualizar, a gente já tocou a música inteira do Drão do Gilberto Gil, você não estava aqui presente, a gente explicou um pouquinho da história, por que que a gente trouxe essa música hoje, e inclusive nesse tema, né, que a gente trouxe a Renata para falar com a gente. E agora eu já encaminhei a Renata para se apresentar. Tá bom, tá ótimo, já me situei. Então, meninas, primeiro boa tarde, né, para todos e todas. E meu nome é Renata, para quem não me conhece. Eu sou advogada e mediadora e sou professora de Direito Civil. E minha tese de doutorado foi em família, em Direito de Família, então é um tema que é muito caro para mim, que eu vivo estudando não só como pela área profissional, mas também a minha área de escolha de aprofundamento dos meus estudos. Também sou advogada colaborativa e já falei mediadora, e acho que é isso. Acho que é um tema desafiador, é um tema que tem me despertado algumas angústias, e nada como dividir as angústias com vocês. E também acho que é um tema que transita muito entre o direito e a psicologia. É um tema que, aliás, o divórcio em si, né, depois que a gente acaba trabalhando com uma equipe colaborativa, com profissionais de outras áreas do saber, fica difícil entender como é que funcionava só com o jurídico, né? Porque, obviamente, o divórcio, o jurídico é só uma pontinha dele. Mas é isso, Patrícia. Com certeza. Bom, então vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta, né, que a gente vai fazer hoje, que a gente vai trazer, ou explicação, é o que que significa bird nesting, né? Para quem ainda não está familiarizado com, enfim, com essa palavrinha, o que que significa? O que que engloba o bird nesting? Quem quer começar falando? Eu ia pedir para a Renata, porque a Renata teve uma experiência na Inglaterra, onde isso começou, eu ia pedir para a Renata contar um pouquinho o que ela viu quando ela morou lá, né? Que está chegando agora aqui, mas que começou lá no Hemisfério Norte. Então vamos lá, Renata. Explica Então, para a gente. o bird nesting, ele fala do ninho da família, mas fazendo uma analogia com o ninho de passarinhos, né? Porque ali, enquanto, né, se põe o ovo e o passarinho vai crescendo, os pais vão se alternando na busca de comida, no sustento daqueles filhotes, para que eles fiquem maduros para fazerem os seus voos, né? Solo. Então, aquele é o ninho onde eles crescem, é o ninho da família, onde eles amadurecem e se tornam capazes de voarem sozinhos. E a ideia, né, trazendo aqui para a família e para o divórcio, seria a manutenção desse ninho familiar. Fora do Brasil, esse termo nesting ou bird nesting, né, tem sido usado na Inglaterra, por exemplo, onde eu vivenciei quando fiz um estágio, era importante, e nos Estados Unidos também é assim, porque a escola pública, né, que a maioria das pessoas, mesmo de classe média alta, estudam em escolas públicas, ela está ligada ao bairro que você mora. Então, mudar também. Muitas famílias de classe média só têm um único imóvel em Londres, que é caríssimo. Se desfazer desse imóvel para dois mais baratos, atingiria também diretamente a escola onde os filhos estudam, porque você não pode eleger a escola que você quer. A escola está ligada ao bairro onde a família mora.
Então, até talvez terminar um determinado ciclo das crianças, essa mudança fosse além do divórcio, uma ruptura na questão das atividades do dia a dia da criança, da escola, da questão do bairro, que é muito preservada até por uma questão de locomoção em cidades europeias. Isso também vem funcionando nos países da Escandinávia e nos Estados Unidos mais recentemente. Eu acho que a Suécia, por exemplo, a guarda compartilhada é da década 70, 80, uma coisa que chegou aqui, né, no Brasil, ou virou lei no Brasil em 2000, se solidificou em 2014. Então, a própria questão do compartilhamento, né, das decisões e da convivência, culturalmente, já vem mais tempo nesses países que adotaram essa dinâmica, que para a gente, culturalmente, ainda é bastante desafiadora. Sim, o que você está querendo dizer foi que a gente, né, colocou lá, né, só para sintetizar, seria uma casa, as crianças continuam na casa, os pais divorciados saem e eles intercalam, enfim, uma semana cada um, aí é isso, né? Tá perfeito, Patrícia. Eu não fui tão clara quanto você. Foi ótimo o seu fechamento. É isso aí. O lar da família continua sendo das crianças e os pais alternam a convivência com as crianças nesse lar. Então, eles procuram lugares fora, e eu estava contando o exemplo de Londres, que é uma cidade caríssima. Então, vender um imóvel, provavelmente eles iam para longe do bairro onde eles morariam, quando tem um único imóvel a família. Então, eles preferiram manter esse imóvel, eles vão para esse imóvel, e no período que não é de cada um vai para um outro lugar, seja para um quarto, que muitas vezes é muito comum na Europa, residências compartilhadas para divorciados, inclusive. Existem prédios de divórcio, nos Estados Unidos também. Lembrei daquele filme sobre o Sol da Toscana, que ela vai para um prédio só de divorciados. Ou às vezes vai para a casa dos pais por um tempo, né? Cada um. Então, é essa a ideia. E aquele lar continua funcionando para os filhos que não sentem a ideia, né? Seria que eles não tivessem grandes alterações na sua rotina. Tem um livro da Sônia Mendes, que é duas casas e uma mochila, dentro do nosso modelo, que é o mais convencional aqui. Então, a criança com a sua mochila, ela vai para uma casa e ela vai para outra casa. É como se fosse duas mochilas e uma casa. Os pais é que fazem essa mudança. Você falou uma coisa, Renata, que eu fiquei aqui pensativa, que o lar continua o mesmo. Que significado será que isso tem para as crianças? Quais são as vantagens e as desvantagens das crianças ficarem com a sensação de que a família não se modificou? O que isso pode trazer de vantagem e o que isso pode trazer de desvantagem? O que vocês acham? Até já perguntaram aqui, a Sol, né? Questionou. Parece melhor para as crianças, mas na prática funciona? Né? E juntando com a pergunta da Mônica, o que é melhor e o que é pior? Olivia? Paty, eu não sei se eu vou criar um problema para você, mas se criar, relaxa. A gente não botou o nome da live. Eu não sei botar. Alguém sabe botar o nome da live? Eu vou, enquanto vocês estão falando, eu vou tentar fazer isso. É verdade, eu me esqueci. Tá bom, obrigada. Eu vou comentar, queria só falar que eu, infelizmente, não sei o que está acontecendo com o meu Instagram, eu não vejo os comentários. Então, se vocês puderem falar das perguntas, eu não consigo ver quem está assistindo, nem os comentários, é congelado. Eu acho que antes da gente, né, e começar a discutir se é bom, se vai funcionar, quais são, né, os efeitos, né, prós e contras e tudo mais, que a Renata deixou bem claro, né, assim, que tem duas instâncias, né, assim, dois vieses aí, né, um econômico, que é essa questão, que eu acho que é daí que nasce essa ideia,
que é ali, nesse contexto da Inglaterra, em algumas regiões dos Estados Unidos, você não transforma uma única casa em duas, né? O padrão cai demais e o efeito, os desdobramentos afetam até a escola, a qualidade da escola, porque as pessoas acabam não conseguindo se manter no espaço. Então, acho que tem assim, a gente tem que analisar sob esse viés, né, de manter economicamente o status da família, das crianças, né, e um lado emocional, que é manter um status de que a família não acabou, ou que o lar não é um lar fraturado, ou qualquer coisa assim, que é o que muita gente pensa quando avalia essa possibilidade. Então, acho que são dois aspectos bem diferentes, você não acha, Mônica? Acho que são dois aspectos diferentes. A questão é o que a gente vai priorizar, né? O que a gente vai priorizar e o timing que isso vai acontecer. Se é uma coisa para um início de separação, onde o casal vai administrando ali aquele luto deles e as crianças irem aceitando essa mudança, ou se é uma questão que vai se cristalizar ao longo do tempo. Eu acho que tem esse problema. Um ponto que você falou, Lívia, que eu fico preocupada, é de quem é essa casa. Alguém colocou, para as crianças parece melhor, a casa é dos filhos. A casa é dos filhos? De quem é essa casa? Qual é o significado que tem a casa ser dos filhos? Ou a confusão também te pode causar, né? Uma semana a casa é do papai, uma semana a casa é da mamãe, né? Que regras, né? Porque provavelmente na semana que a casa é da mamãe, sei lá, pode ligar o ar-condicionado o dia inteiro. Na semana que a casa é do papai, só à noite, ou não pode, né? Porque existem, enfim, quando a gente casa, a gente traz as nossas crenças, o que a gente acredita. Tem que pensar muito sobre isso, né? E nessa questão do tempo, Mônica, que você fala, de ter talvez uma vida cronológica, eu estou entendendo que seria uma adaptação, né? Das crianças, enfim, enfim, para a separação, né? Então, quanto tempo isso duraria? Eu também não sei, né, Renata? Nesse ponto, eu lembrei muito, nesse estágio que eu fiz foi na própria corte britânica, em Londres, no setor de mediação, porque um divórcio é muito caro em Londres, custa 30 mil libras, um divórcio litigioso ou um divórcio judicializado que não. Então, as pessoas realmente procuram a mediação e logo que elas chegam na mediação, cada um recebe um questionário muito grande para levar para casa antes da primeira sessão, que é o Parenting Plan, né? Que é o plano parental. O que eles pensam? Como vivem as crianças hoje? Tem várias perguntas de qual é a realidade hoje, o que se espera para o futuro dos filhos. E isso é interessante, porque muitos casais, e eu acho que funciona lá também, porque já tem tudo muito alinhado. E a orientação dos mediadores é assim, se é o pai que pega no futebol e a mãe que leva no balé, ou é o pai que todo dia leva e a mãe que todo dia busca, vamos tentar, e aí eu não estou falando nem no caso daqui do bird nesting, mas vamos tentar não alterar, ou alterar o mínimo, essa dinâmica na vida dos filhos. Então, eles já estão acostumados a terem uma orientação nesse sentido, de evitar ao máximo mudar essa dinâmica de quem faz o quê. Né, que é muito comum a gente aqui no Brasil, né? A mãe nunca foi, o pai nunca foi ao médico, eu tenho cliente, a mãe nunca foi no futebol. Separou, agora o pai quer levar todo dia no médico e a mãe quer ir todos os futebols. Então, esse é um ponto que eu acho que exige um alinhamento, né? Aquilo tem que estar funcionando, a roda tem que estar rodando. Se for querer inventar a roda isso não vai funcionar. Então, funciona muito porque eles mantêm esses combinados, e aí eu acho que esses combinados são reforçados na mediação,
de como é que a coisa funciona. Ah, vamos manter o que funcionava, então? Aqui em casa a gente já não dormia todo dia com ar-condicionado. Aqui em casa era você que levava e eu que buscava. Meu horário de trabalho é esse. Então, esses combinados para a coisa fluir são muito importantes. Eu acho que são essenciais. Sem isso, não vai acontecer, né? Não vai fluir. E um outro ponto, só para pegar um gancho que eu acho muito importante falar, principalmente para o pessoal do direito, é que muita gente, eu já vi alguns artigos dizendo que isso seria uma guarda alternada, né? Porque o pai sai uma semana ou uns 5 dias e volta, né? E depois, o que é muito comum, por exemplo, quando eu vivenciei, uma semana o pai ficava de segunda a quinta e a mãe sexta, sábado, domingo, e depois a mãe na verdade, o casal que ficava no final de semana emendava os primeiros dias da semana. Então, a coisa era meio alternada, ia se alternando. Mas não é uma guarda alternada, e nem poderia ser, porque todas as decisões é uma convivência alternada, mas todas as decisões, assim como é o conceito de guarda compartilhada, são tomadas conjuntamente. Então, não é porque a convivência se alterna nessa casa que nesses dias um pai pode tomar a decisão do jeito dele, quando a mãe entra, ela entra. Mãe e pai, que eu estou usando figurativamente, pode ser mãe, pai, enfim. Mas vai entrar e vai mudar as regras. Agora as regras são essas. Eu acho que esse é um ponto que a Patrícia tocou importante. Não, as regras são fixadas conjuntamente para funcionar na casa, estando, né, o pai ou estando a mãe. Gente, eu já tenho 2 perguntas aqui que vieram no inbox. Eu peguei uma, que não sei se é essa primeira, que seria passageiro, que é a pergunta da Bitu. Tem alguma antes dessa, Patrícia? Tem uma. Mas você quer falar, Olivia? Não, faz as perguntas e aí eu comento depois. Tá. A Helena Cardoso, ela falou o seguinte: não seria uma forma de congelar a família? Como os pares iriam seguir com suas vidas amorosas, frequentando a casa do casal, numa cama que na semana seguinte o ex dorme com a atual? Olha só, não, bota essa pergunta da Helena no varal, por favor, porque eu acho que a da Bitu vem antes, no sentido de que, assim, ainda a gente está vivendo o momento do luto primeiro, que é a dor de terem decidido que aquele casamento não deu mais. Então, a Helena já está lá na frente, o casamento já está caminhando, o divórcio já está caminhando. A gente vai chegar lá. O que eu queria trazer em cima do que seria passageiro é que num divórcio, né, tem um luto afetivo e tem um luto emocional. O que eu chamo de afetivo? Eu tenho uma dependência afetiva do meu parceiro, eu gosto dele. Eu chego à conclusão de que eu não gosto mais e eu decido me separar. Mas existem aspectos emocionais da nossa relação, de uma dependência, do que ele faz para mim, do que eu faço para ele, os papéis dele na casa, os meus papéis na casa. Essa transição é uma coisa que tem que ser passageira e tem que ser cuidada. E que, se não for feito de uma forma muito abrupta, facilita a todos. E se esse clima é geral para todos, eu acho que vai ajudar a lidarem com a situação, levando numa normalidade. A nossa vida não mudou tanto. Então, assim, num período inicial, de um tempo curto, eu não vejo, tem casais que ficam, às vezes, separados e juntos na mesma casa, já decidiram entre si, mudam de quarto e ficam um tempo gerando aquilo, gestando aquilo, para poder depois saírem da casa. Então, eu acho que, olhando por esse prisma, pode ser uma fase cuidadosa e que traga um certo diminuição de tensão para as crianças. Agora, a médio e longo prazo, me parece assim que tem que ser uma situação muito, muito, muito especial para funcionar. E aí a pergunta da Helena Cardoso cabe, porque no sentido de... Hã? Não, pode falar.
Aí cabe no sentido de que vão entrar parceiros, começam a surgir dificuldades e divergências que já existiam no casal. Certamente um deixava mais a luz acesa do que o outro, um gastava mais água para lavar a louça do que o outro. É deixar um terreno minado para terem que administrar, além das vidas pessoais, além do luto que um está fazendo de uma maneira ou do outro, além da questão da hierarquia, que a casa fica sendo das crianças. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, a médio prazo, não vejo como uma solução muito funcional e muito saudável para a família, a não ser exceções, mas não me parece a regra. Mas é uma opinião minha, vocês podem discordar. Só complementando essa resposta da Mônica, a Zeneide fez um comentário aqui que eu acho que complementa isso, Mônica, falando: a memória da antiga família fica pairando para o resto da vida e a separação não se configura. Será que eles não viram pais turistas? Eu acho que isso complementa, né, o que você falou, Mônica. E eu só queria complementar uma coisa antes de você falar, Olivia, é o seguinte: uma vez eu li num livro que se chama Quarentena do Amor, que tem pessoas que vão se separando até que se separam e pessoas que se separam e vão se separando, né? Se o casal não tiver os dois se separando até que se separam, ou se separam e vão se separando, se cada um fez um negócio, isso para mim não funciona. Não vai funcionar de jeito nenhum. E é raro, né, Patrícia? É raro essa integração. Em geral, Exatamente. Os tempos são diferentes. Sim. Não, o que eu ia comentar só é que eu concordo, né, o comentário da Helena, e que a Mônica falou, me soa um pouco essa ideia de que, né, o lar, a casa das crianças, a família não acaba, como esse congelamento, um apego, né, dos próprios adultos, a ideia de que a família ela não está acabando. Sempre esse é um fantasma assim, que paira nos escritórios de direito de família, né? O fim da... Não, é a transformação da família. Então, eu acho mais interessante para todos, né? Para os adultos, para os filhos, enfim, a ideia de transmutação, né? De que esse arranjo familiar, esse desenho, esse não existe mais desta forma. Existe um outro desenho. A gente continua a existir, a gente continua sendo uma família, mas com outro desenho. E isso é muito importante, até para os filhos elaborarem melhor, né, esse novo desenho, e para os adultos também, né? Porque, como a gente falou, o que eu acho de interessante que o Bird Nesting ele promove, e que talvez muita gente tenha também uma atração por essa ideia, é que ele deixa muito concreto e muito evidente o denominador comum, né? Então, quando você tem ali a casa e os filhos, ali é o nosso denominador comum. Quando o casal se separa e você passa a ter duas casas, e cada um com o seu jeito, as suas individualidades, parece que a gente tem que relembrar os pais de que esses filhos, eles são... o filho é um terceiro, sabe? E ele carrega em si esse denominador comum, mas que transita nas casas dos pais. Enfim, eu acho que tem um aspecto simbólico que pode, né, ser atraente para algumas pessoas, mas eu concordo em tudo que a Mônica falou, né, o que foi falado até agora, né, de que isso segura, dificulta os novos relacionamentos. Acho que priva os filhos de conhecerem também os seus pais na sua individualidade, né? Então ficam ali a oportunidade numa separação, né? Quando você está só com a sua mãe, só com seu pai, com as suas mães, enfim, né? Mas assim, vendo como essa pessoa liga a beça, ou não liga o ar, ou deixa a luz, ou ouve música, ou tem TV, né? Aprender a diversidade e a conhecer o jeito individual do seu pai ou da sua mãe, conhecer as suas novas parcerias, conhecer os seus novos... Né? Isso é para enriquecer. E se você preserva as crianças num lugar que já não tem, né, a vitalidade, você também vincula aquele ex-casal a uma administração conjunta de um imóvel, de uma rotina, né, de casa, que não cabe mais, né? Enfim, é o que eu acho. Também acho que, claro que não tem certo e errado,
aqui, as pessoas têm necessidades muito diferentes, funcionamentos muito diferentes, mas, assim, a princípio, me soa também como algo transitório, para viabilizar uma transição, mas a longo prazo, não sei. Eu vou acrescentar e vou lembrar da nossa querida Bebel, que não está aqui hoje, esqueci de falar dela. Bebel, querida, quando a gente estava falando sobre o tema, ela já chegou com aquele jeito da Bebel falando: eu acho que os filhos não podem ser o centro de tudo, né? Eu já falou alguma coisa nesse sentido, né? De como ela via, de como se a vida dos pais estivessem girando, né? Eu acho que em torno da criança. Mas, Renata, enfim, estão fazendo um monte de perguntas aqui. Eu tô me perdendo porque estão escrevendo um monte de coisa. E eu queria deixar a Renata falar e depois eu queria ler. Tá. Não, eu vi uma da Joana falando do luto, né? Que ela fica com a sensação, foi o que eu entendi da pergunta, porque passa rápido para mim também. Fica com a sensação de que o luto não é vivido, porque as crianças podem ficar com essa fantasia de que os pais continuam para sempre ali, a família não se desfez, e que isso vai trazer certamente consequências difíceis na hora que o casal se envolver com outra pessoa, né? Eu pensei também naquele que, de alguma maneira, não estava tão maduro para a separação, que teria que viver um luto mais demorado em função de aceitar sua responsabilidade no processo e não ficar no lugar de vítima, pode estimular essa cola com o ex-marido no sentido de criar uma dependência e se vincular numa dependência maior, aproveitando que, na verdade, eles têm, além dos filhos que têm que dar conta, imagina, a gente já tem que dar conta, o casal, o ex-casal, dos filhos. Estudo, saúde, educação, que é um projeto que eles vão ter em comum a vida inteira. Ainda tem que cuidar da casa em conjunto. Então, negociar as compras dentro da geladeira, o gasto de luz, gás e telefone, que seja, milhões de coisas que vão ainda aumentar essa tensão. Então, assim, para mim, no meu ponto de vista, que seja a médio e longo prazo, é um projeto não muito saudável para o novo momento que essa família vai precisar enfrentar. Bom, eu vou polemizar aqui. Primeiro, eu vou fazer um pedido para os nossos queridos ouvintes e assíduos. Quando vocês quiserem fazer uma pergunta para facilitar a gente, tem uma bolinha, com uma caixinha, com uma interrogação. Se vocês escreverem ali, fica mais fácil para a gente ler, porque aqui passa e aí a gente não consegue, eu não consigo ter acesso para responder as perguntas. Então, é só ir ali naquela interrogação e responder para a gente. Eu vou pedir para a Renata, para a gente polemizar, trazer, porque eu acho que ela comentou com a gente, um caso de sucesso aqui no Brasil, né? Porque eu estou vendo a maioria das pessoas aqui também, enfim, achando tudo muito estranho, muito difícil de funcionar, mas eu acho que você tem um caso de sucesso, não tem, Renata? Patrícia, eu acho que é um caso de sucesso, mas era uma transição. Foi um período de 2 anos de transição. Eles tinham um único imóvel, uma casa grande, uma casa que não era fácil de se vender e de se alugar. Eles tinham investido muito nessa casa. Essa casa era num local que era perto de uma escola também diferenciada. Então, assim, para eles fazerem essa mudança, tinha que ter um processo, realmente um processo. E aí, cada um alugou um apartamento, outra foi para a casa dos pais. As crianças, até eu vi aqui falando, mas eles não vão... Muitos assim, vamos ir para a casa da vovó. Não significa que as crianças não conhecessem os lugares em que o pai e a mãe moravam, conheciam. Um era a casa da avó materna e o outro, o pai alugou um apartamento pequenininho, mas até mostrou, mas não dava o conforto para as crianças, né? Que as crianças tinham de cada um no seu quarto. E tinham um combinado e estavam, como a Mônica falou, que eu acho que é um perigo muito grande.
quando vocês estão em fases de divórcio muito diferentes, um quer muito se divorciar, o outro não está pronto para o divórcio. Esse modelo, né, de guarda, que até alguém fez uma pergunta muito pertinente, é sim um sinônimo da guarda nidal. Tá? Eu estava escrito aqui, alguém falou sobre isso. Brasileiro e português, esse nome de guarda nidal, que é justamente quando os pais se mudam de casa. Então, por isso que não é a guarda alternada, que as crianças têm a mesma casa, não se mudam, e os pais se mudam, e as decisões são conjuntas, só reafirmando porque não é, de fato, uma guarda alternada, embora as pessoas confundam. Mas eu acho que esse ponto da fase do divórcio que cada um está pode dificultar muito. No caso, os dois ficaram um tempo morando na casa, tentando se divorciar, tentando vender a casa, não conseguiram e falavam, bom, não dá mais para a gente ficar assim, cada um em cada quarto. Vai ser pior para as crianças a gente ficar separado, convivendo separado todos os dias, como a gente está, cada um se mudou para um quarto dentro de casa, do que cada um ficar mais à vontade quando está convivendo com as crianças. Então, foi uma solução que acabou sendo pela situação, e eles já estavam maduros, porque eles estavam, eu acho que quase 9 meses morando na mesma casa, separados de fato. Então, era muito chato. Eu vou sair hoje, ele vai ver a hora que eu cheguei, ou... enfim. Isso foi uma solução viável e durou 2 anos. Durou mais 1 ano e pouco do tempo em que eles, completando assim, o tempo de separados. E um outro ponto que eu acho que já foi colocado aqui é que isso realmente, né, toda criança quer unir os pais, quer reunir os pais. Então fica aquele, se não for muito claro, fica aquele fio de esperança, né? Meus pais, será que tomaram essa decisão, mas vão voltar, não vão voltar? Eu acho que esse é um ponto que fragiliza muito essa opção. Pensar que as crianças, principalmente pequenas, não vão entender. Crianças adolescentes, talvez, possam compreender melhor isso que, né, ser conversado, mas eu penso que quando são crianças pequenas, porque eu tenho várias experiências de divórcio em que os pais dizem, mas eu conversei que eu estava me divorciando, e anos depois, lá na terapia do filho, o filho falou, não entendi nada, eu nem sabia que você estava se divorciando, porque aquela conversa foi importante para o pai ou para a mãe, mas a criança não tinha ainda de ser, até ela teve que entender com justamente a separação física, né? Com justamente essa divisão de espaço, essa é a casa da minha mãe, essa é a casa do meu pai. Isso para a criança pequena, ela começa a entender a situação. Ficar na mesma casa talvez realmente confunda. E é um ponto que eu acho que deve ser, merece uma atenção especial. E só para concluir aqui, essa inversão da hierarquia é muito perigosa, né? Porque você está criando ali, né? Tudo gira em torno desses filhos que passam a mandar na família. Então, né? Isso é um perigo. Eu acho que isso é um perigo que a gente corre também. Me ocorreu... Posso falar um minutinho em cima da fala da Renata? Porque me ocorreu uma questão também subjetiva, que o que me lembrou foi o seguinte: o Moisés Grossman, ele tem um exercício terapêutico que se chama, acho que é Vozes Familiares, eu acho que é o nome do exercício, se eu não estou enganada. Você fecha o olho e você entra na sua casa da infância. E ele estimula você a ouvir que vozes você lembra naquela sua casa da infância. Você pode ir deixando aquelas memórias virem na sua cabeça, né? Eu fiquei pensando, a nível de crescimento de crianças, e crianças pequenas principalmente, que vozes vão ficar naquela casa que vão, de alguma maneira, confundir, como a Joana trouxe, o luto e o fechamento de uma etapa do ciclo, porque o divórcio é uma etapa de fechamento daquele ciclo, daquela família. A família vai se transformar. Se as vozes continuam, né, metaforicamente, as pessoas continuam, mas as vozes estão lá dentro,
a definição dentro deles do que seria duas famílias estão se constituindo. Eu, na casa do meu pai, ganho isso, na casa da minha mãe eu tenho esse e esse ganho. Isso vai fazendo uma distinção, vai fazendo com que a criança vá se constituindo dentro daquele ambiente. Essa modalidade de convivência se prolongando, eu acho que vai trazer assim, fantasmas demais no pensamento dessas crianças e que talvez dificultem a clareza dos afetos quando eles crescerem, podem ter consequências importantes. Então, assim, acho que é uma questão para a gente pensar também, né, o que fica em termos de memória, o que fica em termos de subjetividade, o que fica em termos de falta de fronteira, de limites, infusão, que não é uma coisa saudável para o crescimento. Só isso que eu queria complementar. Eu posso ler algumas perguntas? Pode. Vamos lá. Julieide, de Campelo, falou: esse é um projeto só para pais ricos? Posso responder? Deve. Eu acho que é o contrário, até a tendência, onde começou fora do Brasil, justamente por eles não terem condições de ser um único imóvel, e esse imóvel, e eles não terem condições de, com a venda desse imóvel, comprar outros imóveis ou alugar outros imóveis, porque, como eu dei um exemplo aqui, um imóvel no centro de Londres. Então, assim, é uma coisa difícil. E essa foi uma forma econômica até, ou transitória, pelo menos, de manter o filho dentro daquela estrutura, gastando a mesma luz, né? Porque gastando aquela mesma conta fechada e os pais se virando economicamente com situações transitórias, ou indo para a casa de uma mãe, ou alugando uma residência compartilhada, porque justamente não tinham condições financeiras de dar o mesmo padrão ou ficar na mesma escola. E isso aqui, para quem entrou depois, é muito importante, porque eu acho que isso atrai muito essa opção do bird nesting, você não poder, muitas vezes, ter uma queda abrupta do ensino para um outro bairro e uma outra escola. E a escola, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa, tem um tempo integral, então as crianças não ficam muito tempo em casa, elas já chegam normalmente almoçadas, com as atividades físicas, né, e atividades extracurriculares cumpridas. Então, tem uma chance muito maior, quer dizer, culturalmente faz muito mais sentido, né? Europeu tem essa visão mais econômica do que é o que a gente tem para hoje. Até a gente, né? Eu me lembro de essa questão da compra. A gente compra muito a gente sai para ir ao supermercado e comprar. Não, eles compram aquilo para o dia, para 2 dias, para 3 dias, passa no supermercado e compra. Então, é uma coisa muito... Qual é a situação no momento? E o que me marcou no meu cliente, que eu estava muito resistente, esse cliente que eu contei dessa casa, ele falou, mas é o que a gente tem para hoje. Hoje, financeiramente, qualquer opção que a gente tome hoje vai ser muito pior para todos nós. Então, cabia ali, né? É muito peculiar. Eu acho que cada família e cada momento do divórcio e cada forma que se os pais já criavam os filhos com essa coparentalidade de decisão conjunta, não ficava tudo na mão de um, e esses eram 2 pais que realmente participavam da vida ativamente dos filhos, tomavam as decisões conjuntas. O que eu acho que há anos atrás no Brasil era muito diferente, porque isso tudo não era à toa que a guarda era unilateral materna, por uma questão né, não só cultural, mas de comodidade, porque era a mulher que ficava em casa, porque era a mulher que decidia as tarefas domésticas. E isso na Europa já mudou há mais tempo do que um pouco, né? Depende, eu não estou falando, estava até falando, porque tem vários exemplos num artigo muito interessante que eu li, de sucesso do bird nesting em Estocolmo, em Oslo, um pouco longe da nossa realidade. Mas é interessante a gente pensar que esse fator cultural e a necessidade do momento pode ser uma opção para a gente também pensar em trabalhar, ainda que temporária, com os nossos clientes. Sim.
Ó, tem mais pergunta aqui, da Zeneide. O que você pensa sobre a família uniparental e as famílias recasadas? O que nós pensamos? Quem quer responder? Mas como assim o que a gente pensa sobre família uniparental e recasadas e o bird nesting? Não sei. Não Eu entendi. acho que. Não entendi, quer dizer, o que a gente pensa de famílias uniparentais, né? Quer dizer, o que eu entendo por famílias uniparentais é a família de progenitor único, né? Que só tem um pai e uma mãe, né? Ou uma mãe, no caso, né? E uma Mas, família Mônica, separada. Não só te falo. para. Mas quando você fala uniparental, só um pai e uma mãe, por exemplo, podem ser separados e aí mora com o pai, é uma família, mora com a mãe, é outra família, né? Exatamente. São duas Tá. famílias, a família do pai com os filhos e a família da mãe com os filhos. São duas famílias uniparentais. Uniparentais, isso. Uma família separada é uma família uniparental, tá? Uhum. Essa família uniparental, na hora que o marido ou a mulher tiverem um parceiro, vão ser famílias recasadas. Recasadas. Que pode ser que venham com filhos de um casamento, né? A mãe pode ter filhos, o marido pode ter filhos, a segunda mulher também, e aquela família vai ter os dela, os dele, né? Às vezes o do casal e às vezes só os dela e os dele. Né? A família recasada pode ter filho dos dois lados. O que acontece? Assim, nessa situação de recasamento, aí eu acho que essa proposta fica muito mais complexa. Quase que eu usaria dizer que inviável. Aí não tem mais condição, porque os dois pares parentais já vão virar 4, sem contar o ex-marido de um lado e o ex-marido do outro. Então, isso aí já inviabiliza para casais recasados. Eu acho que é uma proposta que no recasamento não vai fluir. Não vai fluir. Pois é, mas você sabe que eu ouvi um podcast americano falando sobre isso, bird nesting, e dizia assim, justamente o contrário, dizendo assim, que, como a Renata falou, né, algumas pessoas se separam e aí vão morar na casa de uma... Ela contava esse exemplo no podcast, né? Na mãe, ou alugar um quarto, ou na casa da namorada. O pai, né, quando não estava responsável pelos filhos, ia para a casa da namorada. E lá ele ficava, né, nos dias que ele estava sem estar responsável pelos filhos. Depois ele voltava e ficava na casa dos filhos. Enfim, à medida que isso vira um casamento, ou que também você acaba não misturando, o que é uma preocupação de muitas famílias recasadas, o relacionamento, né, padrasto e madrasta, que pode ser um relacionamento maravilhoso, mas pode ser um relacionamento muito difícil também, você preserva, né? Eu posso te, né, assim, a gente sabe que tem muita gente que vê vantagem nisso, que deixa inclusive para oficializar o casamento depois que os filhos atingem uma certa idade, já não frequentam mais tanto a casa do pai ou da mãe. Enfim, são arranjos, né? Porque a gente acha que assim, vai casar com outro, então é impossível manter o bird nesting. Tudo depende também da idade dos filhos. Sei lá, estou polemizando aqui. Eu tenho... Patrícia, que eu não queria perder para falar esse termo uniparental no direito é complicado, porque remete à guarda unilateral, então é um termo que a gente não adota até para os pais entenderem juridicamente que há uma coparentalidade, não tem aí guarda unilateral, nem família uniparental. A gente faz um esforço muito grande para entender daqui para frente. Vocês continuam como par parental e há aí uma coparentalidade. Não é porque você está na casa da sua mãe ou porque você está com a sua mãe que você... Ela não... não, na minha casa não vai para o inglês, na minha casa não faz natação, né? Na minha casa não precisa ir para o colégio. Na verdade, tem essa preocupação. A outra figura, né? Ela já dava falsamente a ideia de que quem estava com a guarda poderia tomar todas as decisões, quando isso nunca foi assim.
Porque no Brasil, o Instituto da Autoridade Parental, ele é um instituto muito amplo e ele independe da guarda. Os pais continuam tendo total autonomia para tomar as decisões conjuntas. Nenhum pai pode tomar sozinho autonomia, desculpa. Os pais não têm autonomia para tomar nenhuma decisão, mesmo que a guarda seja unilateral. As decisões em relação à guarda no Brasil ela é reduzida à convivência, praticamente. Aquela convivência diária. Então, a autoridade parental, né, que é o antigo pátrio poder, alguém aqui lembrou, né, ela exatamente, no Brasil, ela não permite a tomada de decisão por um pai só. E aí, para nós, advogados, a gente tem que fazer um exercício para os divorciados, as pessoas que estão se divorciando, entenderem que, olha, pode morar com você, ou pode morar com o pai ou com a mãe, ou mais com o pai, ou mais com a mãe, que isso não vai permitir que você tome as decisões da vida dos seus filhos sem consultar o outro par, o par parental. Então, a gente tenta justamente fortalecer essa ideia de coparentalidade, desvinculando dessa ideia que a uniparental pode levar à guarda unilateral e essa amplitude de poderes que, na verdade, nunca existiu. Ó, a Zenite comentou em cima da sua resposta, mas na terapia de família, a família uniparental é a cura da dor da morte da família original com o pai e mãe juntos. Acho que você ia acrescentar alguma coisa, né, Mônica? Não, eu ia exatamente nessa direção, que assim, tem que ter uma clareza para a criança que aquela casa é diferente uma casa da outra, que existem coisas específicas. O que você falou, Renata, e eu concordo, existem decisões maiores e gerais que são dos dois. Um não tem que tomar a decisão e o outro ficar fora. Colégio, médico que a criança vai, se vai fazer uma cirurgia ou não vai, decisões importantes. Mas existem outras questões que são específicas e que tem que ter essa diferença de estilo de um e de outro, né? Aquele livro que eu e Olivia gostamos tanto, da Carolina Moreira e do Odilon, né? Odilon, esqueci o sobrenome do Odilon, mas é Odilon e Carolina. Na casa da mamãe tem... Cosquinha e televisão. Cosquinha e violão. Na casa da mamãe tem história e televisão. Eu também gosto desse livro, tá? Pois é. Existem coisas específicas dentro de cada família uniparental, como a gente diz na terapia de família, que define, né? Aqui existem algumas regras que eu vou ter que aprender, e na outra existem outras regras, que eu acho que isso que dá, muitas vezes, um repertório enorme para a criança. Uma autonomia, não são antagônicas, correm paralelas, simplesmente são diferentes. E essa diferença enriquece, aumenta o repertório da criança. Agora, eu entendo o que você está dizendo, de que isso não quer dizer que um vai tomar uma decisão de botar num colégio religioso e outro vai botar num ensino laico. Eu acho que são coisas diferentes. Por isso que eu falei, por isso que a gente falou da família uniparental. A guarda é compartilhada, a guarda é parental, mas a vida, né? E aí eu acho que nesse caso o bird nesting confunde muito, mistura muito, tira fronteiras que são importantes para as crianças entenderem diferenças. Passa uma sensação de que é tudo uma coisa só ainda, que aquela família não acabou e aquela família acabou. Duas novas famílias vão surgir, a da mãe e a do pai. Aquela família é como a nossa família de origem. Quando a gente casa e forma a nossa família, a gente deixa a família de origem para trás, nas nossas tradições, nas nossas memórias, no nosso afeto, mas eu não tenho que perguntar para minha mãe se eu vou botar a toalha azul ou rosa, se eu vou escovar o dente do meu filho antes ou depois do café. Eu tenho que decidir isso com o meu parceiro. Pessoal, a gente vai ter que começar a fechar, porque a gente só tem mais 6 minutinhos. Então, eu queria começar a, enfim,
fazer os fechamentos. Eu vou fazer aqui o meu, tá? Sobre a minha impressão sobre bird nesting, que veio lá de fora, né, da Inglaterra e dos Estados Unidos, que é uma realidade muito diferente da nossa, né? E às vezes a gente quer adaptar muitas coisas. Essa é só a minha impressão, tá, gente? A minha opinião. E que para mim, eu acho que esse conceito, para mim, que deu na minha cabeça, que começou muito mais por uma questão prática e financeira, da questão do colégio, de não poder tirar e da relação da finança, do que realmente uma preocupação na questão da preservação emocional das crianças, mesmo que, consequentemente, isso possa acontecer num primeiro momento. Para mim, a impressão que dá é que começou muito mais com uma questão prática do que, vamos preocupar com o emocional, né, dos nossos filhos, então vamos deixar ele aqui num ninho. Essa é a minha impressão, tá? Eu tendo a concordar com você, Patrícia. Eu acho que pode ser uma solução mais objetiva de início, por dificuldades logísticas, por dificuldades financeiras, e acho que aí, em cima daquela pergunta se só famílias ricas, não, muito pelo contrário, porque na hora de uma separação a questão financeira pesa muito, as despesas quase que dobram, né? Então, em função disso, foi se buscando encontrar. E, no meu ponto de vista, o maior risco, que é um risco um pouco da nossa cultura, não nesse caso específico, mas em vários outros, colocar as crianças num lugar de comando, colocar as crianças num lugar hierarquicamente superior. A casa acaba sendo deles. Acho isso uma coisa de muito risco, né? Criança, na verdade, tem que estar sob o cuidado dos pais, e ela não pode ter essa autonomia e essa independência. E acho que esse projeto pode afetar um pouco esse lugar que as crianças deveriam ocupar. Eu vou fechar Renata, rapidinho para a Renata fechar, a nossa convidada. Eu concordo com tudo isso que vocês disseram, né? Acho que, de novo, reitero que não tem certo e errado, na minha opinião. Acho que as pessoas têm necessidades diferentes, realidades diferentes, e pode funcionar muito bem para algumas pessoas, para algumas famílias, e para outras, né, impensável. E também quero concordar com a Mônica, que um argumento que eu ouvi muito, né, disso de que assim, para as crianças é melhor porque elas não têm que viver na mochila, aquilo que você falou, né, da mochila e duas casas. Uma das mães do podcast falou: puxa, é muito melhor eu arrumar a minha mochila do que eu arrumar 3 mochilas toda semana dos meus 3 filhos, escadinha de 12, 10 e 8, né? Então, é mais conveniente, como se, né, os amigos dos meus filhos sabem onde vão encontrar, eles dormem todas as noites na mesma casa. Mas, assim, tomar esse cuidado de que botar o foco, preservar o melhor interesse dos filhos, das crianças e adolescentes, está muito ligado também ao adulto se atender, né? Pai e mãe tem que estar bem. Então, seja qual for o arranjo, se o pai e a mãe estão atendidos, estão, né, dentro do acordo possível e estão conseguindo estar bem, os filhos tendem a ficar bem, seja qual for o arranjo. Eu gosto daquela, né? A gente fala muito isso. Tem que botar primeiro a máscara no adulto para depois o adulto botar na criança. Se a gente inverte isso, não vai dar certo. É isso que eu queria dizer. Eu acho, Renata, né? agora você... Foi ótimo, amiga. Renata, agora você para finalizar. Eu quis só pontuar, eu e Olivia aqui como advogadas temos o privilégio de trabalhar frequentemente, né, como equipe inter e multidisciplinar, tendo apoio de profissionais de saúde como vocês, Paty e Mônica. Mas o que eu quis pontuar, principalmente porque tem um pessoal do direito e para os nossos clientes, é que às vezes a gente fala da família uniparental, né, que a gente conhece, o cliente leva logo para o nome jurídico da guarda unilateral, porque o une. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para explicar. Às vezes, eu tive um cliente que falava: mas a minha terapeuta falou que a minha família é uniparental, então está na minha casa, eu que tomo as decisões. Então, eu quis tomar esse cuidado, porque às vezes a gente tem que traduzir para o leigo e evitar esse unilateral com uniparental, e explicar isso bem. E
E eu acho também, Patrícia, que além da questão financeira, existe também uma questão a Mônica até falou, gradativa, talvez, dos próprios pais se acostumarem. Aquilo é um pouco uma transição. A gente pode ver assim, no Brasil eu vi muito isso. Esse casal, 2 casais que eu tive a experiência, que funcionou como uma transição, mas eu acho que nem eles estavam prontos emocionalmente para essa saída da casa, para assumirem cada um, eu sozinho não vou dar conta. Então, para aqueles casais que já tinham esse alinhamento, essa divisão, como eu ressaltei aqui, que funcionava, meu Deus, a gente vai perder essa estrutura, eles precisavam se organizar emocionalmente, financeiramente, para poderem ter essa vida solo e cada um criar seu próprio lar e a sua própria família como estrutura para atender os filhos. Acho que é isso. Certo. Bom, gente, Renata, só complementando o que você falou, eu acho que é o que a Olivia falou, né? Não tem certo nem errado, é só mais uma oportunidade. Cada um decide o que é melhor para você. A gente traz o assunto, cada uma, né, fala dos seus pontos de vista, e eu acho que isso assim é mais uma opção, né? Que bom que surjam várias, que não vai ser funcionar para um, não vai funcionar para outro, vai funcionar para mim. Então são opções. Gente, queria agradecer, já me perguntaram aqui, foram muitas perguntas, eu não consegui ler todas. Quem gostou, curte, manda coraçãozinho, segue a gente nas redes sociais, isso é muito importante para divulgar o nosso trabalho, que a gente faz com muito carinho e amor. E a live vai ficar gravada. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Renata. Tchau, gente. Obrigada, Renata. Vocês aí assistindo a gente. Então, para todos. Diálogos, todos bem-vindos e bem-vindas. Até a próxima. Vamos continuar aí nessa linha, gente. Beijo. Beijo. Obrigada Beijo. pelo. Obrigada, Renata. Tchau. Tchau.